hoje, dia da toalha. E a história do dia da toalha, você sabe, né? Que é no dia dos mochileiros da galáxia, coloca que qualquer coisa que for fazer na vida, você precisa levar uma coisa, né? Uma toalha e também o lema Don't Panic, não entre em pânico. E, é claro, estreia do primeiro Star Wars. E aqui, Isso. ó, em sua homenagem, ó. Em sua homenagem. Boa, boa. Que recado você dá pro futuro nerd professor? Putz, cara. A pergunta mais difícil que você me fez agora essa noite. Que recado que você dá para o futuro nerd professor? E nerd aqui como elogio, né? Porque na minha época, isso eu já falei mais uma vez, nerd era xingamento, né? Hoje É verdade. Hoje é não. legal ser nerd, né? É legal. É verdade. Não sei se por conta do The Big Bang gerou isso. Será que a série talvez tenha gerado É que uma... lá é o nerd Mas não é isso. caricato, né? É o nerd É um nerd caricato. caricato ainda assim. Acho que Fala... houve uma valorização da cultura nerd. Você sabe que o meu professor de bateria, o Caio, é muito nerd. Nerd. Muito, muito nerd. E o Caio, ele tem... aliás, ele tem um perfil chamado Batera Geek. Porque ele faz muitas dessas... Ele grava essas coisas de filmes. Por exemplo, Star Wars, ele gravou na bateria. Então ele tem a baqueta do coisa do Star Wars. Cara, você apaga a luz, ela acende lá a baqueta e tal. É sério, ele tem isso. Ele é muito nerdão, cara. Mas eu acho assim, uma das coisas mais legais, vale para o nerd, vale para todos. Por mais que tenha o personagem, seja você. Uhum. É uma coisa... Hoje em dia você pega esses programas aí, Big Brother e outros, aí a pessoa diz assim, essa é a minha verdade. Eu fico sempre pensando, que diabo é a minha verdade? Mas tudo bem. Mas seja você. As pessoas gostam muito da autenticidade, Verdade. Sim. de quem você é. Né? Então, eu, Rodrigo, sou o quê? Eu sou um cara de Natal, eu sou um cara que sou torcedor do América de Natal, eu sou um cara que não sei o que lá. Cara, eu entro na sala de aula com esse pacote. E eu sou eu não serei outra pessoa ali. Então, você é isso, seja isso. Né? E as pessoas vão gostar de você dessa maneira, como você é. Às vezes as pessoas têm a impressão errada de que elas precisam se adaptar aos outros para que os outros gostem dela. Aí às vezes querem mudar o sotaque, mudar não sei o que lá, fazer o cara que vem do interior, que fala bem porta, aí ele quer tirar isso, ele quer deixar a coisa tal. Cara, você pega um cara como o Gajardoni, por exemplo, que é meu colega professor de processo civil, que tem esse porta bem, coisa, e todo mundo acha legal, acha ótimo tal, ouvir isso. Então, seja você. Seja você, cara. Seja você, nerdão. Feliz da vida, não pega ninguém, mas é um cara feliz com o que você faz. Pegou Com o que você pesado. é, né? Agora você pegou pesado nesse daí, hein? Pegou pesado. Mas isso mudou também. Isso Agora, também mudou. Eu agora acho é que... cool. Aí o Caião, falei dele aqui, ó. Ele tá aqui, o meu professor de bateria, o Caião, que é uma grande figura. Cara, o trabalho dele é espetacular nessa parte do geek aí. E ele hoje ele grava, cara, os bonequinhos dele atrás aqui. Você precisa ver a quantidade de bonecos que ele tem, assim, de tudo que é sensacional, Né? E você sensacional. falou de pessoal que fala porta, tem duas pessoas na live que mandam um porta bem arrastado. Minha namorada manda, ela fala que não, ela manda, e o Fialho também, da Grande Araxá, Minas Gerais, também manda um porta legal. Legal, legal. Isso eu acho Boa. cada vez mais, e é assim, essa valorização de cada um. Porque assim, essa coisa meio plastificada também, ela ficou um pouco para trás, né? Esse padrão era o padrão global que era essa coisa meio plastificada e tal. E as pessoas, eu acho que elas gostam muito disso aí, de você ser isso. Aí você já tem o lado contrário. Tem aqueles caras que agora, porque o nerd agora virou uma coisa
Aí já tem aquele cara que não é, mas quer ser. E quer se vender como tal. Né? Tudo né? poser, que é para poder. É fake. Que é para poder, que é o fake, isso aí, Ó, né? Eu vou contar uma história de nerd em prova, essas coisas, aí depois a gente pega uma pergunta do pessoal. Aí, você foi falar do porta dele aí, ó, tá aí. Tá certo, velho. Uma vez em prova, eu sempre coloco uma historinha, um caso concreto, e aí eu fiz uma do Dragon Ball. Uma das primeiras que eu fiz assim. E eu falei, coloquei Goku e Vegeta, blá, 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 blá. Aí eu falei assim, ó, constituir uma sociedade tal que ostentava o seu painel luminoso, o nome fantasia, né, o estabelecimento Kakaroto, blá, 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 blá. E aí eu perguntei assim, ó, o que é o painel luminoso? Qual instituto se refere? Aí o aluno colocou, alcunha. Eu falei assim, alcunha? Aí eu pus a prova na frente, né? Na frente da pessoa. Eu falei assim, mas como assim alcunha? Ele falou assim, não, porque Kakaroto é o nome de batismo do Goku. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei olhando e falei o seguinte, pega a prova de novo, vai, escreve alguma outra coisa, pensa um pouco mais, porque não tinha nem como tirar nota. Ele merecia genial. 10 depois dessa. E eu olhava aqui, eu brilhava os meus olhos e falei o seguinte, esse daqui eu acertei na vida. Esse aluno vai dar certo na vida. Não empresarial, mas na vida vai dar certo. Ele vai dar certo. Então é interessante, você sabe que tem uns caras que às vezes você olha e você diz assim, não, isso que talvez não seja a praia dele, mas esse cara vai dar certo. Meu tio, que é uma referência para mim, um cara, ele é presidente da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, é um advogado muito reconhecido e tal, e ele assistia a aula de Direito, ele tinha um professor que era o Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, folclorista, foi professor de Direito Internacional. Só que Câmara Cascudo achava aquilo muito chato, ele falava 15 minutos de Direito Internacional e o resto era cultura geral. E aí, um belo dia, ele aplicou uma prova e o cara tinha que discorrer sobre as guerras e tal, não sei o que lá. E aí o meu tio escreveu sobre uma guerra entre índios, os potiguares e os tabajara. Os potiguares que, aliás, foram dizimados porque eram canibais, então mataram eles, não tinham negociação com eles, mataram todos. Né? E os tabajara sobreviveram. E aí ele escreveu sobre isso e o sujeito escreveu sobre alguma guerra internacional dessas e tal. E aí o meu tio tirou uma nota mais alta que o cara. E o cara foi lá reclamar, disse, professor, mas não é possível, ele escreveu sobre índio e tal, não sei o quê. E aí ele disse, qual o critério que o senhor está... Ele disse, o critério bíblico. Qual é o critério bíblico? Os últimos serão os primeiros. Então, na minha prova, ele vai tirar uma nota mais alta. Boa. Em prova eu sempre coloco uma questão extra, que é qualquer coisa menos direito. Vale meio ponto. Pois é. Vale meio ponto, porque eu posso, aí eu faço. Aí eu gosto muito... Esse meu tio diz uma coisa, que ele diz assim, quem só sabe direito, de direito nada sabe. Tem razão. Aí o que eu coloquei lá numa delas foi, ó, na lista abaixo, há pokémons e remédios. Assinale os pokémons. Aí eu recebi a prova de uma aluna, assim, de empresarial ela sabia pouco. Ela pouco sabia ou nada sabia. Mas de Pokémon? Ela gabaritou. Eu falei assim, mas você assistiu o Pokémon? Eu falei assim pra ela, mas você está... Porque eu tinha colocado um que tinha acabado de lançar, sabe? Eu falei assim, mas você assistiu? Ela, não, professor, eu não sei Pokémon. Eu falei assim, mas então o que aconteceu? Ela falou, já tomei todos. Falei, os remédios? Eu falei assim, eu falei assim, mas tinha coisa pesada. Eu falei, mas tem certeza? Ela, já tomei todos. Eu falei, aí ela falou assim, mas direito empresarial eu tô com dificuldade, professor. Eu falei, pois é, mas farmácia você ia mandar bem pra caramba. Eu só tô esperando... Deixa de ser empresa. Deixa empresarial de lado, vai fazer outra coisa. Mas é engraçado isso. Saber outras coisas é muito importante, até porque o direito, no final do dia, é útil, é a ferramental. Mas para quem advoga, são outras coisas que não o direito que vão trazer o cliente. É muito mais saber se portar, saber conversar, entender do negócio da pessoa.
o professor Sem cativa não dúvida só por alguma. como coloca o direito, mas também pelo que sabe da vida. Então, é um pouquinho de cada coisa. Você colocou, tem muita precisão e está muito correto. Muito correto É. mesmo. Até resolução de conflitos, você vê que quem tem uma cultura maior consegue ter uma percepção melhor que quem apenas é um técnico no direito, né, Sim. para resolver o conflito. E aí a gente poderia até refletir em que medida a nossa universidade está preparada para oferecer esse profissional que não é É tecnocrata. isso. Exato. E aí Especialmente naquele contexto que a gente comentou, né? Naquele contexto do ensino mais massificado e tal. Bem difícil, né, de oferecer. Muito bom, muito interessante, muito bom. E, gente, não vamos manter isso daí para P2. Agora eu vou colocar frase da reunião ministerial. Aí, indique quem disse o quê. Só os que não tinham palavrão vão ser. Pergunta do Gabriel. Professores, o que eu queria ouvir de vocês é qual é a grande adversidade na área acadêmica sem contar salários? Qual é a grande pedra no sapato do acadêmico de direito? Você começa, Rodrigo? Ele diz do acadêmico, ele quer dizer de quem está na academia, né? De quem, Isso. do professor, do pesquisador e do professor. Do pesquisador, né? Do professor. Uhum. Eu acho que a gente tem alguns problemas. Um deles, essa massificação do ensino. Uhum. Essa massificação do ensino, ela atende a alguns interesses, evidentemente, mas o professor se torna um cara muito... o sujeito que aperta parafuso. Uhum. E isso é muito complicado quando você vem querendo fazer, transformar, né? Eu acho que isso é um ponto. Outra pedra, eu acho que ele contou a questão dos salários, eu acho que, claro, que em grande parte das instituições é um problema, não deixa de ser um problema, mas eu acho que também é o seguinte, o professor, aí eu vou dizer uma coisa que é polêmica também, mas é o que eu acho. Às vezes o professor reclama demais em relação a isso, mas ele também não busca algo que o diferencie, algo que faça com que ele possa ascender. Ele se entrega muito facilmente àquilo, né? Eu dou aquela minha aulinha, é meio que o Vampeta no Flamengo. A gente finge que joga, eles fingem que pagam. Né? É uma frase genial, o Vampeta. Então, de certa maneira, quer dizer, o sujeito às vezes, isso vale para qualquer área, eu acho que no caso do professor isso acontece também, às vezes ele não se preocupa em como empreender, às vezes ele não se preocupa, existe uma coisa interessante, não é, eu acho assim, eu odeio puxa-saquismo, puxa-saquismo eu acho uma desgraça, mas existe um treco chamado gestão palaciana, que é outra coisa. Você precisa estar também próximo, não distanciado do seu chefe, da sua direção, se apresentar, ter ideias, sugerir coisas, né? Isso eu acho que é importante, você, em todas as atividades da vida, você está ali. Então, por quê? Porque o sujeito, quem está do outro lado, tem que saber que você é alguém que pode trazer para ele alguma coisa, agregar. Né? Agora, às vezes o sujeito se entrega, fica ali naquela coisa, no nada, pura e simplesmente nessa... E isso, em termos de salário, ele reclama, mas ele precisa entender que existe essa... E aí, às vezes, ele olha que a galinha do vizinho é mais gorda, a grama do vizinho é mais verde, né? Todo mundo tem essa coisa. Mas, às vezes, não percebe que o vizinho fez alguma coisa, né, que ele talvez não tenha feito. Sim. Né? A ponderação que eu vou fazer, além de tudo que você colocou, eu vejo que um problema muito grande da parte acadêmica, da carreira acadêmica, é justamente por a gente não ter claro o que é a carreira acadêmica. Quem é acadêmico em direito, você não tem a figura clara
com raízes e ações do pesquisador. Vem o pacote. Se você quer ser professor, você tem que pesquisar, dar aula, ter 20 horas aula em sala de aula, você tem que também ter cota de pesquisa, não sei o quê, você é tudo. E tem gente que às vezes exercer a área administrativa. Sim, sim. E você vê que nos Estados Unidos eles fazem uma diferenciação muito grande de cada coisa. Com certeza. Pesquisador é pesquisador, professor de sala de aula é professor de sala de aula, o cara que vai exercer função administrativa é o cara que vai exercer função administrativa, cada um no seu lugar. E quantas pessoas e professores a gente não teve que eram péssimos em ser professor, mas excelentes pesquisadores, escreviam coisas excepcionais. E tem gente também que não necessariamente é a melhor pessoa para dar a aula, tampouco para pesquisar, mas é um gestor acadêmico da melhor qualidade. Exato. E a gente não tem a formação para o gestor acadêmico, é aquela pessoa assim, vem aqui e vai ficando. Isso. Então, eu acho que isso meu irmão, um problema sério. Meu irmão é professor da UFRN. E ele é professor de histologia da UFRN, fez doutorado na Complutense. Há muitos anos ele fala isso. Ele diz, olha, a questão é que é o seguinte, professor é uma coisa, pesquisador é outra. E aí as pessoas dizem, não, mas uma coisa está vinculada à outra. Não necessariamente. Né? E às vezes a gente tem que entender um pouco isso também. Eu acho que isso não é muito claro mesmo no Brasil. Ainda não mais é muito claro, não. Não é nada claro. Em graduação, não é o nada professor claro. tem que se formar. É diferente o cara dar aula na pós-graduação, estrito senso, sendo um pesquisador, que vai dar aquela aula que não tem, às vezes, traquejo quanto docente, mas ele está lá para discutir a pesquisa dele. É um outro cenário. Então, essa seria a ponderação que eu faria para complementar a sua. Vou escolher mais uma pergunta daqui que colocaram, na ordem, e aí a gente encerra, porque o jantar se aproxima. Professor, o que você acha da maneira que o direito é abordado nos concursos públicos? Poderia ser melhor empregado pelas bancas? Boa pergunta também. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que o concurso, aí novamente uma coisa polêmica, eu sou professor de preparatório para concurso há muitos anos, e vou dizer uma coisa que às vezes pode não, as pessoas ficarem assim, mas ele falou isso. Bom, concurso não é o melhor método de seleção. Não é. Esse concurso dessa maneira, né? Se fosse, as empresas selecionariam os seus executivos, por exemplo, por concurso público. A empresa não joga dinheiro fora. E ela não vai selecionar executivos, né, se ela não. Claro que ela faz há um concurso, mas não é esse de provas e coisas dessa maneira. Então, ela não faz dessa maneira. Agora, é um método possível. Por que possível? Porque eu tenho que ter impessoalidade. Então, como eu tenho que ter impessoalidade, é o que é possível fazer. Sim. Mas não é o melhor método de seleção. Muitas vezes, um sujeito que não tem, às vezes, aquela memória fotográfica, aquela coisa... Às vezes ele é um excelente profissional. Ele seria um baita juiz, por exemplo. É um cara que tem aquele conhecimento que a gente falou aqui, de quem só sabe direito, o direito nada sabe. Um cara que teria muito mais condições de atuar. Outro dia o ministro Marco Aurélio tinha uma coisa muito interessante, numa sessão de julgamento, ele disse assim, quem de nós aqui passaria num concurso público hoje? Né? O topo do judiciário provavelmente não passaria hoje no concurso. Certo? Então, o concurso, no fundo, é o possível para que garanta a impessoalidade. É evidente que com seus defeitos, mas é o que é possível. Acho que, com o tempo, número de faculdades, número de pessoas fazendo concurso, com o tempo acabou acontecendo uma outra coisa ruim, que é o seguinte, às vezes os concursos começaram a ficar não avaliações do direito efetivamente, mas de pequenas filigranas que não levam a absolutamente nada, apenas para selecionar. Pura e simplesmente, eu me lembro de uma prova que caiu que era o seguinte, por que o recurso adesivo não é recurso nem adesivo? Essa foi a pergunta. E era assim a resposta. Por que a pergunta era essa?
Porque Nelson Neri diz que o recurso adesivo não é recurso nem adesivo, porque não é uma forma autônoma de recurso, nem você está aderindo ao recurso do outro. Então ele faz uma crítica à expressão. Tudo bem, mas daí um autor fazer uma crítica a uma expressão e você colocar numa prova, porque o recurso adesivo não é recurso nem adesivo, isso, na verdade, sem contar aquelas teorias mirabolantes que vem aparecendo agora com os nomes esquisitos, né? Cada vez mais aparecendo umas teorias estranhas com nomes esquisitos, fecha estranha com gente esquisita. E por quê? Porque o objetivo é pura e simplesmente você selecionar, não necessariamente os melhores, mas eu tenho que extrair aquele número aqui. Hoje você tem muita gente muito preparada em vários lugares do Brasil. Essa história do EAD, o online, no preparatório, e a possibilidade de você adquirir os livros de todas as formas, livros e textos, e pegado em todos, fez com que o cara, em qualquer lugar do Brasil, tivesse condições de concorrer com outro de qualquer outro lugar do Brasil. Então você tem gente... se você fosse colocar muitas vezes aquilo que é realmente só o direito e a coisa, você teria muita gente e não teria como selecionar. Outra coisa que eu acho assim, os concursos precisam ser mais, ainda que isso tenha um preço a se pagar em relação à impessoalidade, porque um certo subjetivismo, mas eles precisam ser mais reflexivos. Menos decoreba e mais reflexivos. Isso é extremamente importante, porque isso diz qual é o profissional que você quer ter. Mas, enfim, alguns têm tentado trilhar esse caminho, não nego que alguns têm feito isso. Inclusive alguns com questões de filosofia até e outras coisas têm tentado fazer uma coisa mais melhor próxima do perfil do profissional e não do conhecimento de livro que se exige. Esse conhecimento de almanaque, pura e simplesmente, que é uma coisa... às vezes o cara, ele passou aquele 1 ano ali só estudando isso, observando como é que é a banca, como é que é isso, como é que é não sei o que lá e tal, mas não foi um cara... Interessante. Tem cara muito preparado. Eu conheço um cara que é altamente preparado, mas não passava. Não passava, até o dia que ele disse assim, vou jogar o jogo. E jogar o jogo era o quê? Fazer aquilo que era o cobrado nas provas. Olhar aquela coisa assim, sem muita reflexão, mas mais batida, mais... assistir a prova oral, ele foi lá assistir as provas anteriores de todo mundo, para quando chegar na hora da dele, ele tinha mais ou menos uma ideia de que ia cair. Ele jogou o jogo. Então, e aí passou. E aí passou. E hoje é um ótimo juiz, evidentemente não porque ele jogou o jogo nesse momento, porque ele já tinha a bagagem antes. Né? Você não tem que estudar o conteúdo, você tem que estudar a prova, né? Isso. E tem gente que às vezes demora anos para aprender como fazer isso. É verdade. Não, eu nem vou fazer nenhuma ponderação depois da sua, porque foi tão boa, porque senão posso falar alguma besteira. A única coisa é que também nem tem muito o que falar, porque a minha área é completamente esquecida pelos concursos públicos, que é o empresarial. É um pouco. Então, nem tenho muito como avaliar. Eu posso avaliar, bem empresarial. Uma tristeza. Ponto. Em geral também. Ponto. É isso então, viu, Rodrigo? Eu queria, assim, antes de você fazer suas considerações finais, agradecer muito mesmo pela sua participação, por você ter topado. Acho que foi sensacional. As reflexões que você fez aqui foram muito boas, muito importantes. A gente tem um espaço para conversar sobre direito, ensino jurídico, é algo que falta, que a gente é muito executor. E se a gente não refletir sobre o que a gente está fazendo e entender, conversar, a gente não consegue mudar. E isso depois talvez traga uma discussão sobre mudança de currículo, mudança de N outras coisas que são super importantes. Então, queria agradecer muito mesmo. Parabenizar você pelo seu podcast, que está muito legal.
E a gente Obrigado. depois vai fazer um, se você topar, com você fazendo um bom café. Ah, vamos sim. Será um Tá? prazer. Será um Obrigado prazer. Meu mesmo, viu, amigo, Rodrigo? eu que agradeço o convite. Foi muito, muito legal. Olha, foi a live mais prazerosa que eu fiz. Foi essa daqui. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado, então, gente, para vocês que acompanharam. Obrigado mesmo também. Um grande abraço a todos. Abraço para você também, Rodrigo. Wakanda Forever, né? Já que a gente é nerd, não pode se tocar. É isso, meu amigo. Falou, gente. Abraço. Brigadão. Abração.